Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente continua a sequência do nosso super projeto pedagógico visando a sua qualificação, visando a sua preparação para que você fique competitivo para os mais variados concursos da área educacional, os concursos para o cargo de professor de História. Nosso tema hoje diz respeito à educação patrimonial. Vamos falar bastante de patrimônio histórico ao longo desta aula, então vem comigo. Pessoal, a criação do ISFAM aconteceu no ano de 1937, portanto, dentro do contexto histórico do chamado Estado Novo. É um dos períodos que compõem a Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas foi presidente da República no Brasil, de 1930 até 1945. É durante o Estado Novo, a última fase da Era Vargas, que vai de 1937 até 1945, que ocorre essa preocupação com a questão do patrimônio histórico, que ocorre essa preocupação em relação à cultura brasileira, em relação a essa identidade cultural do Brasil. Nós temos essa ênfase no nacionalismo cultural brasileiro. Por isso que nós tivemos a criação deste órgão, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tinha como um de seus pressupostos principais fomentar a construção da nacionalidade brasileira, valorizando, entre outras coisas, comemorações, festas cívicas, tais como o carnaval, as festas religiosas e também as manifestações esportivas brasileiras. Entre outros, nós temos aí a capoeira, que é retirada da marginalidade e passa a ser valorizada como um traço genuíno da cultura brasileira, apesar de suas raízes africanas. O ISFAM vai desenvolver, em larga medida, este projeto de nacionalização da cultura brasileira, valorizando também aspectos relativos à cultura popular, como já falamos aí, o carnaval, a religiosidade diversa do povo brasileiro, a capoeira, o samba, entre outros aspectos culturais. Vamos conferir aqui uma questão relativa a isso. As primeiras ações acerca do patrimônio histórico no Brasil datam da década de 1930, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM, em 1937. Nesse período, o conceito que norteou a política de patrimônio limitou-se aos monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro e vinculava-se aos ideais modernistas de conhecer, compreender e recriar o Brasil por meio da valorização da tradição. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial no Brasil objetivou o quê? Alternativa A consolidação da historiografia oficial? Não. A valorização do patrimônio histórico brasileiro, a construção da identidade cultural de nossa nação. Letra B. A definição do mercado cultural? Não, este não é um objetivo da criação do ISFAM. Letra C. A afirmação da identidade nacional? Sim, este é o objetivo principal naquele momento tão embasado pelo princípio do
nacionalismo. Nacionalismo econômico, nacionalismo político, nacionalismo cultural também. Então, a afirmação, a consolidação de uma identidade nacional era uma das principais propostas da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN, no ano de 1937. Letra D, divulgação de sítios arqueológicos. Não era esse pressuposto aqui. Letra E, universalização dos saberes museológicos. Imagina, não. Quando se fala em criação do SPAN, está ligado, então, à construção de uma identidade cultural nacional no Brasil. Agora a gente fala sobre preservação do patrimônio cultural, ou seja, a preservação de nossas tradições, de nossas práticas cotidianas, dos monumentos arquitetônicos do Brasil, artefato, manifestação popular, bem cultural. Essa conservação é de interesse público, ou seja, é de interesse de toda a sociedade brasileira. Não é um interesse exclusivo dos governantes, é o interesse da sociedade brasileira como um todo, porque esse patrimônio cultural faz uma referência à nossa identidade nacional e faz uma referência também à ação coletiva e à própria memória coletiva no Brasil. Vamos conferir uma questão sobre esse assunto. Para que um artefato, uma manifestação popular ou qualquer bem cultural seja considerado um patrimônio cultural no Brasil, é imprescindível que, alternativa A, sua preservação seja administrada e custeada integralmente pelo poder público, representado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sem a participação prevista da comunidade nesse processo. Não, a comunidade também é partícipe desse processo de preservação do patrimônio histórico artístico nacional. A comunidade participa também. Inclusive, a iniciativa privada também pode contribuir na arrecadação de recursos financeiros para tal preservação. Vamos para a próxima alternativa. Letra B, pessoal. O seu reconhecimento como tal seja feito por um grupo populacional considerável em razão proporcional ao tamanho do município no qual ele se insere. Não é necessário aí que esse reconhecimento seja de um grupo populacional expressivo. Não, se aquele determinado artefato ou aquela manifestação popular, aquele bem cultural, faz referência a um grupo formador da sociedade brasileira, ele é digno de ser tombado, de ser preservado pelo IPHAN. Alternativa C. Seu tombamento, conforme sua excepcionalidade ou valor artístico incomum, sendo a originalidade um critério fundamental, incluindo os casos de bens imateriais. Não se inclui aqui os bens imateriais. Letra D. Sua conservação seja de interesse público, sendo tal patrimônio portador de referência à identidade, à ação coletiva, à memória coletiva de alguns dos diferentes grupos que constituem a sociedade brasileira, ou seja, grupos formadores da sociedade brasileira. Aí sim encontramos uma alternativa correta relativa ao patrimônio histórico e artístico do Brasil. Letra D. E a letra E fala que o seu valor seja atestado por mais de uma geração e confirmado por especialistas no assunto com reconhecida trajetória acadêmica, bem como por um júri internacional. Não é necessário esses critérios estabelecidos na letra E
para que um bem seja considerado um patrimônio histórico, tanto um bem material quanto um bem imaterial. É preciso dizer isso, tá? Bom, outro tema relativo a esse assunto, pessoal, é compreender essa relação entre o patrimônio histórico e a sala de aula. Eu trago aqui um monumento histórico, tá? O Monumento aos Bandeirantes. Olha só, há uma intrínseca relação entre o patrimônio histórico e a sala de aula, porque é dessa maneira que nós temos um diálogo entre o que é trabalhado em sala de aula e o que pode ser vivenciado, entre o que pode ser trabalhado com os alunos na formação da consciência histórica. Por exemplo, o ensino de história pode extrapolar as paredes da sala de aula com visitações a museus ou a monumentos históricos, ou com a realização do chamado City Tour, visitas aos centros históricos de cidades brasileiras, acompanhadas de especialistas, guias que vão poder demonstrar ali a importância histórica daquele referido monumento, e também através da análise de documentos históricos. Portanto, há um diálogo imprescindível que deve ser reconhecido, que deve ser utilizado pelos professores, no sentido de se garantir uma aprendizagem histórica significativa. Na própria cidade, ele pode fazer essas investigações com pesquisas a museus ou a monumentos históricos. Pode, se tiver a oportunidade de visitar sítios arqueológicos acompanhados de especialistas, não é? De fazer city tour ou de conhecer os arquivos históricos de uma determinada instituição, como o IPHAN, como o arquivo público. Isso aí é de uma importância vital na vida desses estudantes, porque eles vão se sentir protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. Vamos conferir uma questão sobre este assunto. Cada vez mais, os professores de história entendem a necessidade de integrar o patrimônio histórico às suas aulas. Atualmente, já não é preciso que a escola se situe em uma região com monumentos e museus, pois as mídias e a internet possibilitam o planejamento de aulas com imagens e documentários que são verdadeiros passeios ao passado. Olha só. Então, não é necessário que a escola fique nas imediações de um centro histórico famoso ou de um museu com um grande acervo de obras. Isso tudo pode ser visitado. Você pode, inclusive, fazer uma visita virtual aos maiores museus do mundo, inclusive o Museu do Louvre, em Paris. Olha só que legal. Então, as visitas virtuais e também a análise de documentários, de imagens, possibilitam uma viagem ao passado. Com base no texto acima, assinale a opção correta a respeito do ensino de história. Alternativa A. A projeção de um filme sobre um fato ou época histórica pode substituir uma aula a respeito desse assunto. Pessoal, não, né? Porque de nada adianta eu pegar um filme, um documentário, apresentar aos meus alunos, se eu não contextualizar aquele filme. E principalmente se eu não determinar quais são os objetivos daquela ação, daquela atividade. O filme fala sobre o quê? Qual é o assunto trabalhado? Qual que é o meu objetivo? Como os alunos serão avaliados? Senão, fica apenas lazer, né? Fica apenas um entretenimento, sem nenhuma função pedagógica, sem nenhuma função acadêmica. Então, o filme ou o documentário
podem até contribuir para garantir uma maior verossimilhança ali sobre aquele fato discutido. Agora, de forma alguma substitui a aula, o debate, as discussões, a construção coletiva do conhecimento. Letra B. A visita a um museu histórico requer reflexão acerca da seleção e das maneiras de exibição do acervo. Sim, é verdade. Quando eu vou fazer uma visita a um museu histórico, eu também tenho que fazer meu plano de aula. Eu também tenho que estabelecer os meus objetivos, a metodologia que será aplicada, né, os fundamentos principais e a avaliação desta atividade. Então, opa, essa aqui está correta. Deixa eu só consertar aqui. A visita a um museu requer, então, uma prévia reflexão acerca dos objetivos deste procedimento, desta atividade escolar. Alternativa C. A projeção de um documentário histórico é uma escolha mais acertada do que a de um filme de ficção, devido à veracidade do documentário. Não necessariamente. Não necessariamente, pessoal. O filme quanto o documentário tem importância similar no processo de construção do conhecimento, no processo de consciência histórica por parte dos estudantes, juntamente com o professor ou a professora de história. Só que tem o mesmo peso, não é? Um documentário que vai expor basicamente a opinião ali do diretor daquele documentário pode conter incongruências do ponto de vista histórico, não necessariamente vai dizer uma verdade, até porque a verdade não é absoluta, é apenas uma visão que aquele diretor tem sobre um determinado assunto. E nunca uma verdade absoluta, até porque verdade absoluta não existe. É uma visão parcial de um determinado fato. Alternativa D. A utilização de jogos eletrônicos ambientados historicamente deve ser evitada na medida em que eles distorcem a realidade do passado. Não, os jogos eletrônicos também podem ser utilizados como ferramentas de estudo, nas aulas de história, inclusive, né? Os jogos eletrônicos ambientados em períodos históricos podem ser utilizados. Cabe ao professor fazer as devidas correções. Cabe ao professor fazer o debate, fomentar o debate em sala de aula. E a alternativa E, a visita a um monumento histórico garante por si só uma aula histórica, uma aula de história significativa. Não. Se eu organizar uma visita ao monumento do Ipiranga, por exemplo, com meus alunos, mas eu não estabelecer para os alunos o que é o monumento, ele faz referência a que fato histórico, qual é a importância desse monumento, e principalmente, quais são os nossos objetivos com esta visita, o que nós pretendemos alcançar com esta aula diferenciada, com esta visitação a um monumento histórico. De nada vai adiantar, vai virar um simples passeio, não é um passeio, é uma aula de campo, é uma visitação. Então, tem um fundamento, tem um objetivo, tem uma prioridade. Obedece a uma metodologia específica. Agora, vamos falar de patrimônio cultural. Aliás, a gente já está falando sobre patrimônio cultural brasileiro e sua importância cada vez maior nas aulas de história. Olha só, cada vez mais nós temos aqui medidas que visam a conservação dos conhecimentos tradicionais, que assinalam a identidade cultural dos mais variados grupos sociais brasileiros. E entre os bens culturais de natureza imaterial estão as práticas e domínios da vida social, saberes, ofícios, modos de fazer, são considerados, então, bens culturais de natureza imaterial. Por exemplo, vamos conferir nessa questão. Olha só.
Olha o texto 1, que apresenta para nós. Aqui é a produção de um instrumento musical, conhecido como viola de coxo, em Mato Grosso. Instrumento aqui, ó, que inclusive é patrimônio histórico. O modo de se fazer, o modo artesanal de se fazer a viola de coxo é um patrimônio histórico imaterial do Brasil. Aqui está, olha. O artesão está produzindo um instrumento musical característico da região centro-oeste do Brasil, a viola de coxo. Texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado, a viola de coxo, na imagem, se identificam com o quê? São artefatos sagrados? Não, são artefatos que dizem respeito a aspectos culturais brasileiros. São heranças materiais? Olha, a viola até é uma herança material, mas o modo artesanal de se fazer a viola de coxo, que é mostrada na imagem, diz respeito a um patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial. Letra C, objetos arqueológicos? Não são objetos arqueológicos. Ali você está vendo ali, ó, é uma prática, é um saber cultural que foi transmitido de geração em geração e foi preservado. A fabricação artesanal da viola de coxo. É uma peça comercializável? A viola até é comercializável, mas o que está sendo enfatizado ali, pessoal, é o quê? É o modo artesanal de se produzir aquele instrumento musical. Ou seja, são conhecimentos tradicionais. A alternativa correta, letra E. Muito bem. Vamos para mais uma questão. Agora nós temos uma imagem ilustrando uma tradição religiosa brasileira. É o candomblé. Muito bem. A imagem retrata uma prática cultural brasileira cuja raiz histórica. Então vamos lá, peraí, vamos analisar essa questão com critério. Está falando sobre a importância do candomblé, expressão da religiosidade, então é um aspecto ligado à religiosidade brasileira, que tem suas raízes históricas na África. Não é isso? Não temos ali uma religião de matriz africana? Sim. Como é que essa expressão chegou ao Brasil? Chegou através dos africanos escravizados, da religiosidade dos africanos escravizados. Então vamos lá. A imagem retrata uma prática cultural brasileira cuja raiz histórica está onde? Onde está a raiz histórica? Eu quero saber a origem histórica desta prática cultural. Liberdade religiosa, letra A. Não fala de liberdade religiosa. A raiz histórica não está na liberdade religiosa. Até porque, quando essa expressão de religiosidade chegou ao Brasil, ela era proibida. Porque naquele momento tínhamos uma religião oficial que era o catolicismo. Então, liberdade religiosa, porque perceba, pessoal, perceba, tá? Ele quer saber a raiz histórica, quer saber a origem dessa expressão, dessa prática cultural brasileira. Na origem não havia liberdade religiosa. Hoje,
a Constituição de 1988 até estabelece a liberdade religiosa. Mas ele quer saber a origem, a raiz histórica. Então é uma migração forçada? É uma migração forçada? Migração forçada de quem, professor? Dos africanos escravizados, que vieram para as Américas na chamada diáspora colonial, ou diáspora africana, que foi a transmigração de milhões de africanos na condição de escravos, que atravessaram o Oceano Atlântico nos fétidos, nos infectos navios tumbeiros, os navios negreiros. Então, é uma migração forçada, a diáspora colonial. A alternativa correta, portanto, letra B de bola. A letra C fala sobre uma devoção ecumênica. Bom, se a gente fosse analisar por critérios atuais, até se poderia considerar, porque esta expressão de religiosidade tem aspectos relacionados com as religiões de matriz africana, mas ocorreu também um sincretismo religioso. Mas nós estamos procurando a origem histórica. Ou seja, como é que este aspecto da cultura brasileira, essa prática cultural, chegou até nós? Chegou através dos africanos que chegaram para cá, que vieram para o Brasil através de uma migração forçada. Atividade missionária também está errada, mobilização política também está errada. A única alternativa correta, portanto, é a letra B de bola. Bom, acerca da diversidade cultural brasileira, nós temos, então, a nossa chamada pluralidade cultural. Um traço importante de nossa cultura é o aspecto plural. A pluralidade cultural brasileira. Diferentes costumes sociais, manifestações populares, manifestações religiosas, tradições diversas, que são aspectos formadores da cultura brasileira. Por que a cultura brasileira é plural? Porque ela tem uma construção bastante complexa. Recebeu elementos indígenas, elementos africanos e elementos provenientes da cultura europeia, gerando, então, essa multifacetada cultura brasileira, ou seja, a nossa pluralidade cultural. Muito bem, vamos para a questão aqui, pessoal. Olha só. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática. Então, vamos analisando parte a parte desse texto, que é de Luiz da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro. Própria dos festejos juninos, a quadrilha. Então, este texto está falando da quadrilha. A quadrilha dos festejos juninos, tá bom? Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática. Ponto. Peraí, vamos analisar. Então, a origem da quadrilha, o texto já fala. Vem de danças do salão, dança aristocrática. Oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tour en avant, chef de dame, chef de chevalier, cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garranchê,
passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, etc. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações. Surgem novas figurações. O francês aportuguesado inexiste. O uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha promovidos por órgãos de turismo. Muito bem. As diversas formas de danças são demonstrações da diversidade cultural do nosso país, entre elas a quadrilha. A quadrilha é considerada uma dança folclórica. Por que a quadrilha, que você verificou no texto de Câmara Cascudo, é uma dança que tem origem aristocrática, tem origem nos grandes salões de festa, mas acabou se tornando uma demonstração da cultura popular. Por que a quadrilha passou a ser considerada uma dança folclórica? Por que razão? Vamos ver. Alternativa A: possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região. Você verificou alguma coisa a respeito de caráter divino ou religioso da quadrilha ao longo do texto? Não. Falou da origem aristocrática da quadrilha, falou da assimilação que ela teve junto às camadas populares do Brasil, inclusive da presença do mestre marcador, que fazia lá os comandos dos passos a serem seguidos pelos componentes da quadrilha, das marcações que eram feitas em francês, que acabaram sendo aportuguesadas, mas não falou em nenhum momento sobre um caráter divino ou sagrado dessa dança. Letra B: abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Sim, por essa razão, a quadrilha acabou se tornando uma dança folclórica. Virou tradição. Virou tradição. Letra C: apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança-espetáculo. Não é por essa razão que a quadrilha ficou folclórica, é porque ela foi incorporada nas tradições e costumes da sociedade brasileira. Letra D: necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país de origem. Não é essa a razão, de forma alguma. E letra E: acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. Também não, né? Acabamos de ver no texto do Câmara Cascudo as origens da quadrilha e sua proliferação pelo Brasil, tornando-se um aspecto do próprio folclore brasileiro. Muito bem, pessoal. Então o lance é o seguinte: inspira, respira, não pira. Continue estudando com determinação que você vai alcançar os seus objetivos. Muito bem, Caminho da Roça. Vamos lá. Grande abraço a todos e até a próxima. Clique lá